Você já parou para pensar que, talvez, só talvez, as pessoas mais fortes que você conhece são exatamente aquelas que já estiveram completamente quebradas? Não é bonito, não é inspirador, é doloroso. Elas já choraram escondidas no banheiro no meio do expediente, já olharam para o teto durante madrugadas inteiras sem conseguir dormir, já desejaram sumir, mas acordaram no dia seguinte e foram trabalhar mesmo assim. O mundo chama isso de resiliência, mas a verdade é que isso se chama sobrevivência. E o mais cruel, a maioria das pessoas quebradas nem sabe o quão fortes realmente são, porque nunca receberam aplausos por continuar quando tudo gritava para desistir. É estranho, né? A gente acha que força é levantar um troféu, mas às vezes, força é só levantar da cama. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Este vídeo não é para te motivar. Não é para dizer vai passar. Este vídeo é para mostrar que talvez você já esteja muito mais longe do que pensa. E que a sua dor, sim, essa dor aí, pode ser o que vai moldar a sua mente para algo que ninguém consegue destruir. Uma calma inabalável. Então, se você está cansado, ferido, mas ainda respira, sente que ninguém entende o que está acontecendo aí dentro, fica comigo. Porque hoje você vai entender por que as pessoas mais destruídas são, no fundo, as mais perigosas. Porque elas já sobreviveram ao pior inimigo que existe, elas mesmas. E antes da gente continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque ajuda o canal, mas porque se você precisa de clareza no meio do caos, é isso que a gente entrega aqui. Sem enrolação, sem fórmulas mágicas. Só a verdade, doída, crua, mas libertadora. Vamos nessa? Sabe aquela frase, o que não te mata te fortalece? Ela virou meme, virou frase de camiseta. Mas ninguém fala do intervalo entre o quase morrer e o ficar mais forte. É nesse espaço, escuro, silencioso, angustiante, que as verdadeiras mentes inabaláveis são moldadas. Não é no topo da montanha, é no fundo do poço. E, por mais cruel que pareça, existe um padrão. As pessoas que se tornam emocionalmente mais estáveis, mentalmente mais lúcidas e psicologicamente mais fortes, são quase sempre aquelas que passaram por colapsos que ninguém viu. E o mais louco, não é por serem mais fortes do que os outros, é porque foram forçadas a encontrar dentro de si algo que ninguém mais poderia oferecer. Calma, no meio do caos. Neste vídeo é sobre isso. Vamos explorar o que acontece dentro da mente quando tudo parece desmoronar. E por que, ao invés de quebrar você para sempre, isso pode ser o momento exato onde você se reconstrói com algo que nunca teve antes. Estrutura. Você vai entender por que a dor emocional profunda não é um sinal de fracasso, mas uma espécie de chamado. Um empurrão brutal da vida que te obriga a olhar para dentro e encontrar o que nunca vai ser ensinado numa escola. Autodomínio, clareza, presença. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, e talvez ache que está desmoronando. Mas o que vamos mostrar aqui é que, na verdade, você está sendo forjado, como aço sob pressão. E se você já sentiu que está sozinho nesse processo, saiba que não está. Esse canal existe para isso. Traduzir o caos interno em linguagem clara. Transformar confusão em ação e mostrar que não é preciso estar bem para continuar. Você só precisa continuar. E aí, já passou por isso? Já sentiu que sua dor te forçou a crescer mais do que qualquer livro, curso ou terapia? Conta nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre as pessoas fortes. Elas não nasceram assim. Elas foram desmontadas pela vida.
e cada parte que caiu foi recolocada com uma escolha: afundar ou aguentar. Mas tem um detalhe importante: nem todo mundo que sofre vira alguém forte. Alguns se tornam cínicos, amargos, desconectados da própria humanidade. Outros se tornam monumentos de força silenciosa. Então, o que separa um do outro? É isso que a gente vai entender agora. Quase ninguém muda até que doa o suficiente. E o colapso geralmente vem assim, como um terremoto sem aviso. Um término, uma demissão, um diagnóstico, um luto, um esgotamento. E não importa o que foi. O que importa é o que ele desmonta: a ilusão de controle. Você achava que tinha tudo sob controle, mas de repente está no chão sem saber quem é, o que sente, para onde vai. Isso é o colapso. O ponto onde você mesmo vira um estranho para si. E nesse ponto, a maioria faz uma escolha inconsciente: fugir da dor ou encará-la. Só que aqui está o pulo do gato. Quem foge da dor, carrega ela para sempre. Quem encara, transforma. A dor que mais machuca é aquela que não tem quem ouça. Você tenta explicar o que sente, mas as palavras falham. As pessoas ao redor dizem: vai passar, seja forte, reage. E isso só te isola mais. É nesse silêncio que nasce a força real. Não a força de quem grita, mas de quem aguenta. De quem aprende a ouvir o próprio caos sem tentar calar ele à força. É ali, no fundo, que você começa a entender: a vida não vai parar para te curar. Você é quem vai ter que se levantar, não porque alguém estendeu a mão, mas porque não existe outra opção. As pessoas mais fortes que você conhece, em algum momento aceitaram essa verdade cruel: o mundo não é justo, nunca foi e nunca vai ser. Isso pode soar pessimista, mas na verdade é libertador. Porque enquanto você acredita que as coisas deveriam ser justas, você vive em constante frustração. Mas no dia que você aceita que a vida é como é, e não como você queria que fosse, você para de resistir e começa a operar. Você se move com mais inteligência, mais clareza, mais presença. Você entende que dor não é pessoal, é universal, e isso tira um peso enorme das suas costas. As pessoas que se reerguem de verdade não esperam um milagre. Elas criam rituais, coisas pequenas, repetidas todos os dias como uma forma de afirmar: eu ainda estou aqui, eu ainda tenho controle sobre algo. Pode ser lavar a louça com atenção, escrever 3 linhas num caderno antes de dormir, andar 15 minutos sem olhar o celular. É pequeno, é invisível, mas é transformador. Esses rituais são âncoras no meio da tempestade. E aos poucos sua mente começa a entender: a dor não manda mais em mim, eu mando em mim. O maior presente da dor profunda é que ela destrói as mentiras que você contava para si mesmo. Ela arranca a casca, leva embora as ilusões e, no lugar, deixa o espaço nu, pronto para a reconstrução. É aí que nasce o novo eu. Não o eu melhorado, mas o eu real, mais calmo, mais sólido, menos influenciado pelo que os outros pensam, mais alinhado com o que realmente importa. Você começa a fazer escolhas com mais propósito, começa a perceber o que é distração e o que é direção. E, acima de tudo, você para de querer voltar a ser como era antes, porque entende, de uma vez por todas, que a versão de antes não tinha estrutura para suportar o que você carrega hoje. Ser forte não é não sentir,
É sentir tudo sem ser dominado por nada. A mente fortalecida pela dor é como um rio fundo. Tem correnteza, tem movimento, mas o fundo permanece calmo. Você pode se irritar, chorar, sentir medo, mas nada disso te afoga mais, porque você aprendeu a pausar, respirar, observar. Você sabe, emoção é onda e toda onda passa. Essa sabedoria muda tudo. Você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. E isso é poder. Uma das marcas mais profundas das pessoas que quebraram e se reconstruíram é que elas param de depender da validação externa. Elas param de viver em função de agradar, de provar, de convencer. Elas entendem que a verdadeira paz não está no que os outros dizem, está no que você diz para si mesmo quando fecha os olhos à noite. Essas pessoas não são frias, são livres. Elas aprenderam a conter o mundo dentro de si, a viver com autonomia emocional. E por isso, são perigosas, porque nada pode ser tirado delas. Elas já perderam tudo e ainda assim permanecem de pé. A próxima vez que você vir alguém quieto, com um olhar distante, não subestime. Pode ser que esteja diante de uma dessas mentes. Aquelas que se forjaram em silêncio. Aquelas que não pedem aplauso, que não explicam a própria dor, mas que, se precisarem, levantam e fazem o que precisa ser feito, sem alarde. A maioria das pessoas mais fortes que você vai conhecer já quebrou por dentro mais vezes do que consegue contar. E ainda assim, elas continuam. Já notou como as pessoas mais sábias falam pouco? Não é timidez, é maturidade. Elas aprenderam uma coisa que muita gente demora a vida inteira para perceber. A dor que não te destrói, te educa. E a dor educa em silêncio. Vamos continuar esse mergulho, porque agora você vai entender o que só os que sobreviveram às suas ruínas descobriram. Olhe bem para o mundo. Repare quem faz mais barulho. Geralmente é quem mais precisa ser notado, mas os verdadeiramente fortes são os que já entenderam que a força não precisa de testemunha. Eles não se justificam, eles não gritam, eles não imploram por compreensão. Eles apenas agem. A pessoa que passou pelo inferno e voltou não precisa provar nada para ninguém. E se você é assim, ou está se tornando, saiba que essa é a marca de alguém que amadureceu na dor. Você já se pegou dizendo que tá tudo bem quando não estava? Isso tem um custo, e ele é alto. O auto-engano é um anestésico, mas como todo anestésico, ele entorpece até o que não deveria. Você deixa de sentir a dor, mas também perde a clareza. E uma vida sem clareza vira uma vida em piloto automático. A força silenciosa começa quando você olha no espelho e diz: eu não tô bem, e tudo bem não estar. A partir desse ponto, a reconstrução começa. Não é sobre afundar na tristeza, é sobre finalmente parar de fingir. E nesse momento, algo muda. Você começa a sentir a verdade no corpo, e ela te reorganiza por dentro. Parece clichê, mas é real. Toda dor tem uma lição. E se você não escuta, ela volta maior. Um relacionamento abusivo que você repete. Um emprego que te exausta, mas que você insiste. Um hábito que te destrói, mas que você não abandona. A dor avisa. A dor ensina. A dor insiste, até que você escute. Os que mais evoluem, geralmente, são os que mais doeram. Não porque mereciam sofrer, mas porque escolheram aprender. E quando você começa a ver a dor assim, como uma professora dura, porém justa, você para de resistir e começa a absorver.
Tem um momento que chega para todo mundo. Às vezes num choro engasgado, às vezes num silêncio absoluto, mas sempre com a mesma sensação. Chega. Esse é o momento em que você não aguenta mais. Não os problemas, mas o estado em que você mesmo se deixou ficar. É aí que nasce o corte. Você se afasta, muda, deixa para trás amigos que sugam, hábitos que drenam, pensamentos que destroem. E não precisa de drama. Basta uma decisão silenciosa, firme, inegociável. Esse é o momento mais poderoso da sua jornada, porque não vem de fora, vem de dentro. É quando você se recupera de si. Já reparou como quem fala demais geralmente entende pouco? O silêncio é subestimado, mas ele é uma das ferramentas mais poderosas de quem se reconstruiu. Quando você escolhe o silêncio, você escuta melhor. Você percebe os detalhes, você se conecta com o momento presente. O silêncio te mostra o que está por trás das palavras. Te dá tempo para respirar antes de reagir. E mais, te protege, porque quem não revela tudo, preserva o essencial. E quando você aprende a usar o silêncio como armadura, você não só sobrevive, você domina o caos. Cuidar de si não é luxo, é sobrevivência. Não estou falando de spa, incenso ou banhos longos. Estou falando de uma decisão diária. Hoje eu não vou me abandonar. Pode ser dormir um pouco mais, comer algo de verdade, ou simplesmente dizer não quando você sempre disse sim. Autocuidado é dizer para si mesmo: eu importo, mesmo que ninguém diga isso. E quanto mais você pratica, mais percebe. O mundo pode continuar em guerra, mas aqui dentro você está construindo paz. Tem dias que tudo parece vazio. Você olha para o que conquistou e não sente nada. Você conversa com as pessoas e parece tudo ensaio. É nesses dias que o sentido se esconde, mas ele não desaparece. Ele só espera você silenciar o ruído. Voltar ao propósito não é achar uma grande missão. É lembrar de uma coisa simples. Por que eu levanto da cama? Talvez seja um filho, um sonho antigo, um sentimento de dever, ou até a simples ideia de que você quer viver de forma mais consciente. Voltar ao propósito é como acender uma vela no escuro. Não ilumina tudo, mas mostra o caminho. Isso já é incrível. Não ignore. Talvez ninguém tenha reconhecido a sua batalha, mas vai aqui a verdade. O fato de você estar aqui, agora, lendo isso, é prova de que você é mais forte do que pensa. E a sua força não está na aparência, está em tudo o que você enfrentou e escolheu não deixar te definir. No final, tudo se resume a isso: liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem ter que se explicar, justificar ou implorar por espaço. Você não precisa mais ser compreendido. Você precisa ser autêntico. A dor que você passou te moldou, mas não te engessou. Ela te revela, não te limita. Você é o que sobra quando tudo desaba. E se o que sobra é silêncio, que seja o silêncio forte de quem sobreviveu. Sabe o que mais dói depois de sobreviver ao caos? É perceber que o mundo continua igual. As pessoas continuam correndo, distraídas, como se nada tivesse acontecido. E você ali, tentando reorganizar os pedaços da própria aula. Mas talvez, só talvez, esse momento seja a chance de algo novo. Talvez você não tenha passado por tudo isso só para continuar sendo o mesmo. Talvez a dor não tenha vindo para te derrubar, mas para te mostrar uma coisa. Você já é o tipo de pessoa que sobreviveu ao que pensou que não aguentaria. Você já é mais forte do que imaginava. E se chegou até aqui, se ouviu cada palavra, sentiu cada pausa, isso não é por acaso. Você foi chamado, não por mim, mas por uma parte sua que estava esquecida, silenciosa,
mas nunca morta. E essa parte agora quer levantar, não com pressa, não com euforia, mas com uma firmeza tranquila de quem entendeu que existir já é um ato de resistência. Por isso, antes de sair desse vídeo, lembre disso. Você não precisa entender tudo, não precisa ter respostas, só precisa dar o próximo passo. E se esse passo for continuar por aqui, tudo bem. Tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora. Talvez ele seja o que você precisa. Talvez ele seja só o empurrão certo na hora certa. Clica, assiste. Não porque você precisa de mais uma distração, mas porque às vezes o que muda a vida não é uma grande revelação. É só continuar andando. Um passo, depois outro, depois outro. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.